Olá pessoas, muito boa tarde. Eu gostaria de saber se vocês estão me vendo. Deixa eu organizar aqui, mudar aqui. Oi Cleide, como é que está o som? Se você puder me dizer. Tudo bem? Eu espero que estejam vendo, eu espero que Walter, que prazer, Cleide, que prazer. Estamos aqui organizando se o som está bom, vocês estão ouvindo bem? Cláudio, Cleide, Walter, vocês estão ouvindo bem? Eu espero que vocês estejam me ouvindo. Tudo bem? Ah, ótimo, ótimo. Porque como eu estou fazendo pelo meu celular, eu não consigo perceber o som. Ótimo, obrigado aí vocês pelo retorno. Muito bom, muito bom. Este é o primeiro momento com Roberto Efraim. Depois de algum tempo, Bimbra está aqui também. Opa, boa tarde a todos e a todas. Deixa eu me apresentar primeiro, né? Aqueles que estão chegando, pode ser que alguém ainda não me conheça. Eu sou Roberto Efraim, de formação administrador com ênfase em marketing. No momento, aposentado. Consegui chegar na fase da aposentadoria. E com a aposentadoria surgiu a necessidade de estudar mais e juntou o momento da aposentadoria com alguns projetos que eu estava fazendo que não pude realizar por causa deste momento que nós estamos vivendo, da pandemia. E aí eu comecei a projetar este momento com Roberto Efraim. Este projeto vem já ao longo do tempo caminhando e não foi fácil para mim tirar do papel. Primeiro que o primeiro título não seria Momento com Roberto Efraim, seria um espírita nada religioso, mas amadurecendo a ideia, como eu não quero ficar só na fala espírita, quero abranger outros temas, eu resolvi mudar o nome para Roberto Efraim. Obrigado, Bino, pelo retorno. Eu resolvi mudar o nome para Momento com Roberto Efraim, né? Então, não ficarei preso só à doutrina espírita. É aquela história, como não falar também de doutrina espírita, e talvez termine ocupando a maior parte do tempo, se nesta seara eu milito desde a infância, né? Desde a infância que eu estou na doutrina espírita, e aí vem um longo caminho, né? Tive que dar um tempo dos centros espíritas na época. Se vocês estiverem escutando o barulho dos cachorrinhos, são os meus filhos caninos, que eles se sentem donos do corredor do prédio, né? Então, por serem donos, qualquer barulho extra eles ficam assim latindo. Então, voltando, daqui a pouco eles param. Então, voltando, com o tempo eu sempre viajei muito o Brasil, posso dizer o Brasil todo, né? Depois fiquei fazendo só o Norte e Nordeste. E nesse período eu me afastei de qualquer casa espírita e passei a estudar a doutrina, manter o estudo, continuar me aprofundando nos hotéis, nas muitas cidades, nos muitos estados, né? E não podia mais estar na casa que eu frequentava. E daí eu fui descobrindo que poderia muito bem manter o meu ritmo de estudo e de aprendizado sem
a frequência de visitação à casa espírita, né? Então, hoje, com a pandemia, nós comprovamos que realmente não há necessidade alguma da casa espírita, nem para se permanecer espírita, nem para estudar. Embora que um grupo estudando é sempre muito interessante, né? Mas aí nós vamos aprofundar nesse tema mais para frente. Por ora, eu quero introduzir nesse momento que nós fazemos hoje, e fui buscar no túnel do tempo, uma conversa que eu tive num jantar após uma reunião no Rio de Janeiro. Mensalmente eu estava... Oi, Cida, seja bem-vinda, Cida. Eu estava sempre no Rio de Janeiro, mensalmente em reuniões, né? E nosso escritório tinha mudado para Barra da Tijuca. Eu trabalhei quase que minha vida toda no ramo odontológico, e estávamos num jantar quando de repente eu sentei ao lado de uma colega de trabalho, e devido a vários assuntos que estavam comentando, surgiu a oportunidade e eu perguntei a ela, como é que você trabalha a sua espiritualidade na sua vida? Você é espírita, é católica, é evangélica, você tem alguma religião? Ela disse, não tenho nenhuma religião. Você não frequenta nenhum lugar, nem sente falta? E ela me disse, não, Roberto, eu não sinto falta de nenhuma igreja, de nenhum templo, porque a minha espiritualidade eu vivo diariamente. É algo que... Oi, Jace, boa tarde. É algo que eu vivo comigo mesma. Vocês não imaginam a repercussão desta fala de uma pessoa que não tinha religião nenhuma, e que na minha cabeça, na época bitolada daquele espírita que vive dentro de centro, e a minha casa era a Federação Espírita Pernambucana, sempre foi. Entrei na federação aos 6 anos de idade, levado pelas mãos da minha avó, Elizabeth, que já desencarnou há muitos anos. Então eu não imaginava como é que uma pessoa levava uma vida sem um momento guardado, e para aqueles que me conhecem mais de perto, segurem a risada, sem um momento guardado para Deus. Então eu ficava sem entender aquilo, né? E quando a minha amiga disse, e ela olhou para mim franzindo a testa, que vivia a espiritualidade dela com ela mesma, né? Oi, Júnior, seja bem-vindo, querido. Vivia a espiritualidade dela com ela mesma, sem precisar de religião. E esta noite eu fui para o hotel pensando, realmente pensando. Algumas coisas já vinham na minha cabeça há muito tempo, né? O espírita, antes da pandemia, quase que na totalidade, não posso dizer que 100%, ele vai ao centro espírita. Os dias da federação era domingo, reunião pública, evangelização infantil, alguns estudos, na segunda reunião mediúnica, na terça reunião pública à noite, na quarta reunião pública de manhã à noite, estudos do ESD, na quinta mediúnica novamente, na sexta pública, sábado pública de manhã e domingo à tarde. Então nós virávamos barata de centro. E eu lembro bem que eu estava no Teatro Santa Isabel, assistindo uma peça no domingo final da tarde, não recordo agora qual a peça, e me questionei,
falei até com Fátima, a gente não encontra ninguém da federação no teatro. No domingo à tarde eu ia para a Rua do Bom Jesus, antiga Rua dos Judeus, e não encontrava ninguém do movimento espírita. Mais uma vez forçava o meu pensamento, o meu raciocínio, me perguntando, essas pessoas não têm vida fora da casa espírita? Você, para ser espírita, tem que viver 24 horas dentro da casa espírita? Para você vivenciar o que você aprende na doutrina espírita, você só consegue vivenciar quando está diariamente dentro do centro? A sensação que eu sempre tive era a seguinte: se você não está na casa espírita, você não consegue ter sustentáculo para lá fora se manter dentro da conduta espírita. E que mais tarde eu vim descobrir o ledo engano, o grande engano que eu tinha e que muitos cometiam e cometem até hoje. Existem espíritas, e eu recebo algumas ligações, algumas mensagens, tanto no WhatsApp como no Face, desesperados porque não vão ao centro. Alguns centros abrindo, mesmo no momento de pandemia, numa sala fechada com ar-condicionado ligado, indo para a reunião mediúnica, porque se não estiverem na casa espírita, não serão salvos. Então tudo isso me fez pensar e de alguma forma me tornar um pouco intransigente. Não sei se essa é a melhor palavra. Comecei a ter um raciocínio mais forte, bater mais forte em alguns momentos, porque a sua conduta, dentro do que a doutrina espírita nos ensina, não pode ser frágil ao ponto de você não saber como se comporta no mundo fora da casa espírita, não saber como ser gentil, como ser amoroso, e a palavra mais importante na doutrina espírita, não tão bem traduzida, não ser caridoso. Né? Então, quanto medo é esse? E eu comecei a perceber que para ser espírita, eu não precisava do centro. E a minha amiga que falou para mim que para ela vivenciar a espiritualidade dela, ela não sentia necessidade de religião nenhuma, só confirmou, né, só veio confirmar o que eu já estava pensando. Fernando Teixeira de Andrade, um paulista de Ribeirão Preto, que nasceu em 1946, se não me engano, e desencarnou em 2008. Ele escreveu um pensamento que eu gosto muito e que gostaria de dizer para vocês agora. Muitos acreditam que esse pensamento é de outro Fernando, o português Fernando Pessoa, e ele diz algo assim: eu vou dar uma filada aqui porque a minha memória eu não confio muito nela mais não. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já tem a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Fernando Teixeira de Andrade estava realmente muito inspirado quando escreveu que é um tempo que é preciso abandonar as roupas usadas, que já tem o formato do nosso corpo, esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. E foi isso que me fez me aprofundar no que hoje eu acredito dentro
do movimento espírita. Algumas pessoas se chocam quando eu faço algumas postagens e digo, não, Deus não tem nada a ver com isto. E já me perguntaram, você é espírita mesmo? Como é que você é espírita e você não acredita em Deus? Né? Primeiro que eu faço a seguinte pergunta, né? Quem disse que eu não acredito em algo? Acredito. Eu só não acredito que eu tenho que continuar usando a mesma roupa e seguindo o mesmo caminho que vai me levar para o mesmo lugar. Roberto Efraim. Quem dentro da doutrina espírita fez você se rebelar, fez você pensar diferente? Eu cito um escritor que eu não passo pano nele, aquilo que eu acho que ele tem, que poderia melhorar, eu digo. Aquilo que era da época dele, que era visto diferente, era visto como doença, eu faço as minhas ressalvas, mas este foi o primeiro livro de Herculano Pires que eu li, O Verbo e a Carne, e começou a dar um nó na minha cabeça. Depois veio Concepção da Existência de Deus, Herculano ainda, e O Espírito e o Tempo. Estes livros do filósofo, escritor, jornalista Herculano me fizeram aprofundar em tudo aquilo que eu já desconfiava ser o caminho. E quando você passa a se debruçar sobre a doutrina, quando você passa a se debruçar sobre os livros de Kardec, você começa a perceber que a lição encaminhada e dada por Kardec não nos leva para este pieguismo que hoje os espíritas vivem. Algumas pessoas entraram no meu WhatsApp, porque na minha gravação de aviso da minha primeira transmissão ao vivo, eu disse, tirem as tias evangélicas, tirem as tias católicas, tirem as tias espiritólicas da sala. E algumas pessoas disseram para mim, mas são elas que precisam ouvir. Eu não sei, eu não acredito que sejam elas não, porque eu não estou aqui para confrontar com a religião de ninguém. Eu não estou aqui para desestabilizar ninguém, principalmente no momento que nós vivemos de pandemia. O meu público principal é aqueles que de alguma forma, e são muitos, vêm falar comigo pelo Face, pelo WhatsApp e alguns por ligação, que não estão conformados ainda com a forma que estão levando a doutrina espírita para o público em geral. Então, quando você começa a estudar e percebe que, através dos estudos de Kardec, você não encontra o que você percebe através dos livros mediúnicos, fantasiosos, fantásticos, que não trazem a realidade da doutrina espírita. Quando você começa a estudar os dois, você percebe no que se tornou a doutrina espírita no Brasil. Kardec dizia que não queria fazer prosélitos, né, no livro O que é o Espiritismo. Lá na frente, no livro dos Médios, que já vem depois do que é o Espiritismo, em 1861, se eu não me engano, Alexandre me ajude, mas acho que janeiro de 1861, ele diz sim que é importante querer trazer pessoas para a doutrina espírita através de explicações, através de diálogos, através de conhecimento. Se a pessoa for materialista,
Você tem que, dependendo de que materialismo essa pessoa é, porque até dentro do materialismo tem várias divisões, e aí Kardec, no capítulo 3 do livro dos Médios, ele diz em algum momento, não lembro agora o item, que leve primeiro informações espiritualistas, para ver se essa pessoa consegue dialogar com a espiritualidade de uma forma geral, sem falar de espiritismo. Se essa pessoa tem ideia do que é alma, tem ideia que acredita na possibilidade de existir alguma coisa além da morte, você pode continuar a falar de espiritismo. Aí vai aos poucos aprofundando. Ou seja, Kardec diz uma coisa no que é o espiritismo, porém, anos depois, em 1861, e na Gênesis, né, eu recuperei a primeira edição da Gênesis, né, e não essa última que foi impressa, essa de janeiro de 1868. Né? Então você encontra Kardec já modificando algumas falas. Né? Não que ele tenha modificado o cerne do que ele estava trazendo, mas algumas falas ele já dizia, leve a doutrina. Né? Então, para aqueles que achavam que Kardec queria fazer prosélitos, ele dizia, não, se você não acredita, não serão 2 horas de conversa, alguns momentos de conversa, que vai fazer com que você queira se dedicar à doutrina. Né? Mas na frente, anos depois, vá, converse com essas pessoas, veja de que forma você vai conversar. Então, eu comecei a perceber que para ser espírita é preciso você partir do princípio que o espiritismo é uma ciência de observação. E foi desta forma que Rivail, ou Kardec, começou a trabalhar para fundamentar a doutrina dos espíritos e mostrar que existia a comunicação daqueles que desencarnaram e foram para o mundo espiritual e o mundo material, ou seja, nós que estamos encarnados. Porém, um grupo de espíritas no Brasil começa a transformar o que era uma coisa de ciência de observação, de filosofia, em igreja, em religião. E aí surge o Nosso Lar, surge Emmanuel, com suas conversas contraditórias, com suas datas que não conferem com a realidade, mesmo sendo ali um romance. Mas quando você começa a comparar as coisas, você não encontra fundamentação e começa a trazer uma série de informações que fogem do que Kardec queria mostrar. Então a doutrina de ciência de observação e filosofia de cunho moral passa por um meu Deus, me ajude, me perdoe, me faça ganhar na loteria, meu Deus, me dê isso, meu Deus, me dê aquilo. Aí você percebe que em 2021 nós temos pessoas ainda hoje que têm necessidade de um ser superior para que possa se ajoelhar, para que possa agradecer, para que possa escapar da Covid, para que possa sobreviver às dores, e não tem capacidade de olhar para dentro de si, de procurar uma ajuda profissional quando é necessário e buscar forças para reagir às mudanças necessárias em nossa existência, tá? Eu queria dizer a vocês que eu estou pretendendo, nesse primeiro papo de momento com Roberto Efrem, manter o tempo em 30 minutos, faltam 5 minutos. Eu estou falando de uma forma bem abrangente,
para no segundo momento com Roberto Efrem poder detalhar mais alguns assuntos. Deixa eu mudar aqui para ver a leitura aqui, se alguém falou alguma coisa. Borges está aqui, tudo bem? Seja bem-vindo. Cris Leal, que bom você estar aqui. Já falei. Olha, Margarete está aqui, que coisa boa, boa baiana. Jace Alexandre Júnior, meu amigo Alexandre Júnior, do Ágora Espírita, um movimento progressista que tanto vem contribuindo para a doutrina espírita, né? Um trabalho fantástico que essa turma do Ágora faz, e Herculano, junto com o Instituto Filosófico Herculano Pires, que trabalha Alexandre com Lindenberg de Fortaleza, também vem trazendo um trabalho de grande divulgação da doutrina espírita, como a doutrina espírita e não como Emmanuel, André Luiz e outros transformaram o que seria a doutrina espírita. Kardec, na Gênesis, na primeira edição de 1868, ele diz o seguinte: os espíritos ensinam somente o necessário para colocar o homem no caminho da verdade, abstendo de revelar o que o homem pode encontrar por si próprio, deixando-lhe o cuidado de debater, controlar e submeter tudo ao crivo da razão. Kardec, em 1868, na Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, nos traz esta informação. O porquê e quando nós nos distanciamos da mensagem que os Espíritos dizem, eu vou dizer para vocês o que foi interessante. O restante, vocês pesquisem. O restante, vocês busquem. Eles não nos dizem, se ajoelhem e orem para que Deus fale com vocês ou que os Espíritos falem com vocês. Eles nos dizem, ei, cara pálida, vai estudar, vai trabalhar, vai fazer a tua parte, vai vencer, vai olhar para a sociedade como se encontra nessa calamidade. Agora, você escutar de uma pessoa que está há trocentos anos numa casa espírita, dizer a mim que tudo que está acontecendo é por ordem de Deus, que os espíritos que estão desencarnando, idosos e agora jovens e agora recém-nascidos, médicos de 32 anos, enfermeiros de 28 anos, porque merecem, porque alguma coisa fizeram na existência passada, e que as pessoas que estão ali na Praça Maciel Pinheiro, em Recife, com fome, dormindo na Caxangá, embaixo do viaduto, perto do Bom Preço, que essas pessoas estão ali porque fizeram alguma coisa de ruim na encarnação passada, tenha paciência. Tenha paciência. Se não trabalharmos para fazermos e darmos a nossa contribuição na mudança social desse país, fazendo com que as pessoas entendam que na hora da eleição seu voto é importante, para não colocar na presidência um fascista desse, que está destruindo o país, não só na saúde, mas na economia, na educação. Se nós não prepararmos este país, esta sociedade, não transformarmos, em que situação nós vamos voltar, se nós voltarmos, que acredito que sim, a reencarnar na Terra? Porque aí é uma outra fala, aí é um outro momento.
né, que às vezes me perguntam: Roberto, será que eu sou de outro planeta ou sou da Terra? Eu acredito que esta população da Terra se transformou desde o mineral, aí eu tenho que evocar e chamar para a nossa conversa Leon Denis, até hoje a chegar ao estado de espíritos inteligentes neste nosso planetinha lindo e maravilhoso. Mas quando nós temos aquele louco presidente dos Estados Unidos que saiu, quando nós encontramos esse louco genocida no Brasil e outros espalhados mundo afora, e damos guarida e não fazemos uma revolução, a revolução que eu falo não é arma, a revolução é dar poder de educação, poder de entendimento, alimento. Aí eu repito, o nosso presidente Lula: enquanto os brasileiros não tiverem o café da manhã, o almoço e o jantar, eu não estarei feliz. Então, enquanto nós, hoje encarnados na Terra, participantes dessa sociedade, não trabalharmos para que estas pessoas tenham condições de ser humano, ter vida digna, vida moral equilibrada, nós vamos viver num caos. Não é diferente. Bem, eu espero que vocês estejam todos ouvindo bem, senão acho que alguém já teria dito aqui que o som tá ruim. Até agora, Mega tá aqui. Oba! Oba! Que coisa boa! Olha, Plumari, Clara Plumari, minha afilhada paulista de São Paulo. Então, enquanto nós não fizermos, e o tempo nosso está acabando, essa transformação de mentalidade e de ação, não vamos para lugar nenhum. E aí vamos reencarnar num mundo atrasado, num mundo pequeno, num mundo problemático, e nada vai mudar, né? Então, voltando para a conversa inicial, espírita é aquele que observa, espírita é aquele que tenta a transformação interior, trabalhando numa modificação conjunta com a sociedade. Espírita não é aquele que fica lendo o Nosso Lar, que fica sentadinho no centro espírita segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Não, nós não precisamos de igreja, nós não precisamos de templo. Aquele que começou no Ocidente com uma mensagem de amor transformadora era um homem revolucionário, que ele andava com prostituta, que andava com doente, que andava com ladrão, gostava de um bom vinho e gostava de comer muito. Depois que transformaram aquele revolucionário chamado Yeshua em Cristo, a vaca foi para o brejo. A vaca foi para o brejo. A briga de poder começou, a igreja se adaptou ao sistema romano, e aí a gente tem que voltar no tempo, não vamos falar disso agora, e a vaca foi para o brejo. Então temos hoje as religiões modernizadas, o espiritismo, que é uma ciência e uma filosofia, sendo transformado em religião, para continuar mantendo pessoas se ajoelhando e dependente, que, ai meu Deus, me ajude a não morrer de Covid. Oi, Deus só vai ajudar você? Ele não, e os que desencarnaram é porque ele não ajudou? Então as coisas não batem. Então a minha intenção era essa, era provocar todo mundo, não é? E quinta-feira vamos estar juntos novamente, terei o maior prazer. Deixa eu dar uma viradinha aqui no meu celular para descobrir quem mais está aqui. Fala, Efraim, Péricles, que coisa boa, que coisa linda, Péricles, bom te ver aqui, muito bom. Então eu quero na próxima semana estar com vocês aqui, vou preparar o tema, vou me aprofundar cada vez mais nos temas, para a gente discutir tanto doutrina espírita como momentos atuais que nós vivemos no Brasil. Vacina sim,
não é? Vamos nos vacinar, né? Vamos manter distanciamento, vamos usar máscara para nos protegermos, tá, gente? Fiquei muito feliz de ter vocês aqui comigo e até a próxima semana. Durante a semana eu vou soltar um videozinho ou outro, né? Vou continuar no Instagram por enquanto, porque o Face me bloqueou, não gostou de uma postagem que eu fiz comparando o presidente com um nazista, né? Com o Adolfo. Então me bloqueou por 77 dias, agora faltam 69 dias. Um abraço para vocês, um beijo no coração e estou muito feliz com a presença de todos. Até mais, pessoal.